From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez para esta programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. E estamos meditando no livro de Romanos capítulo 4, este grande livro escrito pelo apóstolo Paulo, e nós estamos aprendendo com ele sobre a justificação pela fé. E hoje nós vamos meditar Romanos capítulo 4, do verso 17 até ao verso 22, que diz assim: como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Nós vemos que Abraão, ele foi justificado pela fé em Deus, não pela fé na fé. Vamos entender bem isso, não pela fé na fé. Mas Abraão, ele creu de coração no que as Escrituras ensinam. A verdadeira fé, ela crê no que as Escrituras ensinam. A verdadeira fé, ela nos capacita a nos agarrarmos a Cristo e a sua justiça, não a nossa. Nós experimentamos o perdão de Cristo e a paz que excede todo o entendimento. Esta fé de Abraão não era a fé humana, intelectual de Abraão, mas era a fé que une a alma de Abraão, a palavra de Deus, a promessa que Deus fez para ele. E Paulo argumentou até aqui que a fé veio antes das obras, da circuncisão e da lei. Nós vimos isso nos capítulos anteriores. Paulo falando, explicando que a fé, que é de Abraão, veio antes das obras, da circuncisão e da lei. E agora ele vai passar a nos mostrar que a fé não é um mero assentimento intelectual, nem é um sentimento vago, mas é uma confiança no Criador, no Deus da ressurreição. Paulo aqui não é simplesmente a fé, mas o objeto da fé. A fé só faz sentido porque Deus, como seu objeto, é digno de confiança. A natureza da fé é crer em Deus apenas com base em sua palavra. A fé não precisa de acessórios. A fé não precisa de nada mais, de uma interpretação. A fé não precisa de um entendimento humano. A natureza da fé é crer em Deus apenas com base na sua palavra.
Quando Deus chamou a Abraão, Abraão creu em Deus. Qual que era o objeto da fé de Abraão? Deus. Não era nenhum tipo de sentimento, não era nenhuma explicação intelectual que Abraão recebeu. O bom senso pode até dizer, não acontecerá, não a razão pode dizer, não pode ser, mas a fé diz, pode ser e será, porque foi prometido. Abraão creu em Deus antes que na promessa. Isso é um ponto muito importante. Abraão creu em Deus antes que na promessa. Abraão não creu na promessa. E essa promessa é muito grande, então eu vou crer nessa promessa. Não, ele creu em Deus, naquele que estava falando, naquele que prometeu. É isso. Abraão estava apegado em quem fez a promessa, mais que aquilo do que ele havia prometido. Deus importava para Abraão acima de todas as coisas. Sua fé não foi uma fé calculada, não foi uma fé planejada, sabe? Vamos ilustrar aqui, não foi uma fé que pensa assim, Deus veio e ele me prometeu um grande lugar, ele me prometeu que eu seria uma grande nação, ele me prometeu grandes coisas. Então a fé de Abraão não estava olhando para as grandes coisas que foram prometidas, mas a fé de Abraão atentou somente para aquele que estava fazendo a promessa. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que o objeto da fé, o Deus que comunica a vida aos mortos, o caráter da fé, pois Abraão creu contra a esperança, nós acabamos de ler. A fé de Abraão estava ancorado nos atributos de Deus. Você sabia disso? Que a fé de Abraão estava ancorada nos atributos de Deus. Quais atributos? No seu poder e na sua fidelidade. A fé precisa estar apoiada no poder de Deus, como nós vimos do verso 17 ao 19. O Deus em quem Abraão crê é o Deus que vivifica os mortos. É o Deus da ressurreição, é o Deus que chama à existência as coisas que não existem, é o Deus da criação. Do nada ele tudo criou, da morte ele trouxe a vida. Esse é o Deus de Abraão. Esse é o Deus que ele estava apoiando, não olhando por aquilo que ele iria receber, mas para aquele que estava prometendo. A morte não era um problema para Deus. Ao contrário, foi a partir do nada que ele criou o universo. E foi da morte que ele ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Salvador. A criação e a ressurreição foram, irmãos, e continuam sendo as duas obras mais importantes da manifestação do poder de Deus. Quando Deus revitalizou o corpo de Abraão para gerar e o corpo de Sara para conceber, isso foi uma espécie de ressurreição. Quando dessa dupla morte Deus trouxe Isaque à existência, isso foi uma espécie de criação. Esse é o tipo de Deus a quem Abraão creu. O Deus da criação, que pode criar do nada. Se você está enfermo, o Deus da criação pode te curar. Mas o médico disse que a minha cura é impossível. A ciência diz que isso é impossível de acontecer. Mas o Deus de Abraão é o Deus da criação, é o Deus da ressurreição. Sim, esses atributos de Deus também estão disponíveis para a semente espiritual de Abraão, que está apoiando a sua fé não numa igreja, não num sistema denominacional, não num conjunto de conhecimentos ou sabedoria, mas estão apoiados nos atributos divinos de Deus, que é o seu poder, que é a sua fidelidade. E é nesses dois pontos que a nossa fé hoje, meus irmãos, se apoia. Assim como Deus, ele deu a Abraão
e para Sara, biologicamente falando, ele deu ali, os corpos deles estavam mortos biologicamente falando, eles já tinham passado da idade de gerar, mas Deus foi ali e deu Isaac, que era o filho da promessa. Também mais tarde, a mesma coisa trouxe Isaac da morte lá no Monte Moriá. Em ambos os momentos, Abraão confiou no poder de Deus para ressuscitar os mortos. Ele confiou no poder de Deus que podia revitalizar o seu corpo, revitalizar o corpo de Sara. Isso era como se fosse uma ressurreição de algo que estava morto, mas agora podia gerar Isaac. Da mesma forma, quando Deus pediu o sacrifício de Isaac, quando eles subiram ali no Monte Moriá, Abraão estava crendo em Deus. E Deus, ele era capaz de ressuscitar os mortos, porque ele já tinha ressuscitado a ele e a sua esposa num certo sentido. Abraão confiou no poder de Deus para ressuscitar os mortos. Foi quando Abraão reconheceu que estava morto que o poder de Deus operou sobre seu corpo. Como isto é grande! Foi justamente quando Abraão reconheceu que estava morto que o poder de Deus pôde operar sobre seu corpo. É quando você reconhece que você não é nada. Quando você coloca a sua fé apenas no Deus da criação, no Deus da ressurreição. Meus irmãos, olha a proposta que Deus está te fazendo nesta hora. Ele está te fazendo esta grande proposta. Venha até mim, não importa a sua dificuldade, não importa se você já se considera morto, não importa a sua condição. Você pode vir até mim, porque eu sou o Deus da criação, eu sou o Deus da ressurreição. Assim como eu restaurei biologicamente o corpo de Sara, o corpo de Abraão e dei o filho da promessa, eu também posso te restaurar, eu também posso te fortalecer. E o profeta de Deus para esta era, William Marhon Branham, na mensagem O Patriarca Abraão, ele diz assim: ele conquistou tanto a morte como o inferno, falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou no terceiro dia, dizendo: eu venci, e porque eu vivo, vós também viveis. Que promessa! Ela é para a semente de Abraão. A semente espiritual de Abraão venceu, já venceu todas as coisas. Ele conquistou a sepultura, ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. Quando ele ressuscitou, ele foi a nossa justificação. Isso nos torna o quê? Ele conquistou a enfermidade, ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno, ele conquistou a sepultura, ele conquistou a tentação. Ele conquistou tudo ao nosso favor. E você pode também hoje glorificar e receber de Deus isso dentro do seu coração. E Ele é o Deus que ressuscitou dos mortos. E através da sua ressurreição, nós vencemos também. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.